Os aparelhos culturais do município são um dos bens mais consumidos pela população da cidade de São Paulo. O congelamento inicialmente foi de 43,5% da verba para a Secretaria Municipal de Cultura da capital paulista. Agora, segundo informações recentes, esse índice aumentou para 47%. Manifestantes contrários foram às ruas pedir pela reversão imediata da medida. Será que a população perderá acesso gratuito a alguns programas culturais? Essa é uma das principais questões a serem respondidas no Papo.com de hoje. E para nos ajudar a discutir melhor este assunto, nós contamos com a presença do ator e ativista cultural Alessandro Azevedo, que também foi membro da Comissão de Estudos do Orçamento da Cultura na Câmara. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Eu que agradeço participar do Papo.com. Obrigada. Mas antes, vamos acompanhar a reportagem de Priscila Cavalaro, que vai nos ajudar a entender o que as pessoas estão achando disso nas ruas. Para aprimorar a proposta de lei orçamentária para o ano de 2018, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo realizará, até o dia 6 de outubro, 25 audiências públicas. A audiência da capital paulista, com recorde de público, aconteceu dia 13 de setembro e os cidadãos apresentaram sugestões para aprimorar a qualidade dos investimentos do governo, em sua maioria relacionadas à cultura e ao congelamento da verba no setor do município, que aconteceu no início do ano. Aqueles festivais de bandas e fanfarras, e quantas pessoas foram salvas do vício pelo fato de ter aprendido a tocar um instrumento. No início do ano, a atual gestão do governo de São Paulo anunciou um congelamento de aproximadamente 43% na verba destinada à cultura da cidade. Esse congelamento no setor, que não chega a representar 1% do orçamento global do município, pode gerar não só desemprego, como também redução na programação gratuita dos centros culturais da cidade, causando descontentamento e preocupação na população. Você costuma frequentar os eventos gratuitos da cidade? Costumo, muitas. Eu venho no Parque do Ibirapuera, no Sesc, às vezes vou com meu filho em cinema. E o que você acha da redução desses eventos gratuitos para a cultura? Eu acho péssimo, né? Porque o país precisa de cultura. É tão difícil ter coisas gratuitas para criança. Porque a partir do momento que a gente tem o acesso a eventos de qualidade que sejam gratuitos, a gente transforma o acesso desses eventos de uma forma democrática para todos. Quando o governo privatiza ou tira isso, é chato porque as pessoas não têm dinheiro. Então, como as pessoas vão ter acesso? É chato. Então, Alessandro, quais são as principais consequências desse congelamento da verba para a população? Inicialmente, quando se congelou o recurso da cultura, a nossa principal preocupação era a descontinuidade de programas e fomentos na área da cultura. O valor que foi congelado, ele afetava diretamente os programas como o PIA vocacional, que trabalha com crianças, adolescentes, o fomento ao teatro, fomento à dança e vários outros. Então, inicialmente, porque tudo isso ficaria parado. O repasse dos recursos públicos, eles são por meio de editais. Quando ocorreu o congelamento, os editais foram interrompidos. Então, os trabalhadores e trabalhadoras da cultura ficariam sem recurso para dar continuidade ao seu trabalho. Então, a preocupação inicial foi essa, né? E qual é o principal impacto disso nas periferias, já que esse incentivo seria tão importante? Nas periferias, o problema já é bem anterior, né? Porque o orçamento, se você pegar o orçamento da cidade de São Paulo, mais de 80% está concentrado na região da Sé e Pinheiros. A periferia já, pela má distribuição do orçamento da cidade, já é prejudicado. Então, com o congelamento, mais ainda, porque os recursos que chegam, por exemplo, tem um fomento que é o fomento à periferia. Esse edital, ele não foi lançado, ele está suspenso, temporariamente suspenso. Então, é uma outra forma de repasse de recurso público para as periferias que está interrompido. Entendi. E ele não tem prazo para voltar? Não tem prazo para voltar. Ele foi interrompido agora no meio do ano, foi lançado, mas depois suspenderam o lançamento do edital de fomento à periferia e aí ele está suspenso, sem previsão de voltar. E quais são as principais diferenças quando a iniciativa privada financia a cultura e quando ela é estatal? Puxa, a diferença é o que é público, né? Assim, quando você tem o Estado promovendo iniciativas na área da cultura, você tem, inclusive, as entradas por um preço mais acessível, você tem, em muitas situações, gratuito. O setor privado, qual é o interesse do setor privado? É explorar essa forma, né, de cobrança.
Entendi. Bom, vamos para um intervalo rápido e na volta falaremos um pouco mais sobre os prejuízos da falta de verba. O Papo.com volta já. O Papo.com está de volta e o tema de hoje é o congelamento da verba destinada à Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. Ao meu lado está o ativista cultural Alessandro Azevedo para continuar a conversa de hoje. Bom, Alessandro, eu queria saber se essa iniciativa da Prefeitura tem ligação direta com ações do governo que ele já vem implementando na área. Se eles são do mesmo partido, se isso tem alguma interferência. Eu acho que tem a ver com um planejamento muito maior, né? Que tem a ver com as privatizações, tanto que está na Câmara Municipal agora para serem votados 2 projetos, o 367 e o 404, que é um pacotão que trata da privatização de alguns equipamentos públicos, né? Tipo a venda de terrenos, o serviço de bilhetagem sendo privatizado. Então acho que faz parte de um grande planejamento, e a cultura não está fora disso, está nesse pacote. Porque se você pensar e pegar o orçamento da cidade de São Paulo, o que foi congelado, o que está liberado, o que foi liberado, serve para pagar a folha de pagamento dos funcionários e manutenção dos equipamentos. Os programas, eles estão interrompidos. Eles foram drasticamente interrompidos. Então, isso faz com que a produção cultural da cidade de São Paulo também seja interrompida. E que isso também interrompa o fato de chegar na ponta, de chegar para a população, né? Sim, e você disse anteriormente que muitas pessoas ficaram sem emprego. E quantas pessoas mais ou menos foram afetadas com essa falta de verba? A gente não tem um número preciso em relação a isso, mas um grande número de trabalhadores da cultura. Pessoas que são ligadas diretamente à gestão pública, que são contratados pela gestão pública, e outras que são, de certa forma, beneficiadas com os fomentos que tem da cultura e os programas. Né? Porque quando você ganha um edital desse, no seu projeto, você contempla inúmeras pessoas para trabalharem nele. Então, de certa forma, essas pessoas são prejudicadas. Sim. Quando o Sturm assumiu a pasta da cultura, muitas pessoas que acharam que ia ser uma gestão positiva, mas agora ele não agradou muito. O que você acha que aconteceu para essa decepção? Realmente você tem razão. Quando o nome dele foi citado dentre os demais, assim, a expectativa do setor da cultura era positiva, porque ele já tinha passado pela Secretaria Estadual de Cultura, pelo MIS, tinha feito mudanças boas. Quando ele chegou na Secretaria Municipal de Cultura, a expectativa é que fosse também fazer uma gestão muito mais próxima dos trabalhadores e trabalhadoras da cultura, mas não foi o que aconteceu. De início, houve o congelamento, isso não ajudou. Ele teve vários diálogos com algumas linguagens e segmentos da cultura, dizendo que estaria ao lado da cultura, mas no dia a dia isso não se mostrou como um compromisso assumido por ele nos diálogos, e teve vários problemas com algumas pessoas da área da cultura, algumas tretas, digamos assim. Então, algumas dessas declarações dele afetou essa insatisfação popular? Sim, de cara ele falou que estaria ao lado da cultura, queria batalhar pelo descongelamento, o que não se mostrou ao longo do primeiro semestre, não teve isso. Então o movimento da cultura fez algumas manifestações na cidade de São Paulo, teve uma que foi numérica, com mais de 7.000 pessoas falando do congelamento. Outra, a gente teve que fazer uma ocupação na Secretaria Municipal de Cultura para ver se revertia esse quadro, para ver se ele saía do cargo de secretário. A gente não conseguiu fazer isso e não tem diálogo. Isso é fato, assim. Com a grande parcela da cultura dos trabalhadores e trabalhadoras da cultura não tem diálogo. Então não tem como construir uma política pública se não há diálogo com a base. Então, o que falta mesmo para ele é ouvir as outras pessoas que estão inteiramente ligadas com isso, principalmente a população. Eu acho que de cara, assim, qualquer gestor, ele tinha que prestar atenção no que está acontecendo e escutar as pessoas que são fazedores e que atuam na área.
Né? Assim, mas se você chegar numa função de gestor público e de cara já querer mudar toda a política cultural da cidade de São Paulo sem ouvir, né, é complicado, dá nisso. Então teve trombada. E qual foi a diferença na época da atenção dada na cultura na época das outras gestões, tanto na do Kassab e da do Haddad? Olha, para falar a verdade, em nenhuma gestão é fácil. Porque sempre os trabalhadores e trabalhadoras da cultura precisam acompanhar o que é lei, fazer mobilização, porque assim, a questão do congelamento é comum em várias gestões, só que a média fica em 25%. E no decorrer do ano eles vão descongelando, porque o orçamento o orçamento da cidade sempre é com base no orçamento anterior. Então é uma projeção de arrecadação de impostos. O que eles vão fazendo, eles congelam de cara para depois ir descongelando. Só que esse foi muito acima, foi quase metade do orçamento. Então você imagina o impacto que teve. O que nos resta fazer é a mobilização. Nas gestões anteriores, o que a gente teve? A gente teve um secretário como o Calil que investiu bastante em equipamentos públicos, na reforma desses equipamentos. Então, em termos de equipamentos, a gestão do Kassab deu um plus, né, na reforma. As outras gestões, que teve o Juca, teve o Nabil Bonduque, teve a Maria do Rosário, foi uma gestão que nós tivemos problemas também na liberação dos recursos, mas não tanto como teve agora. E quando os movimentos chegavam para dialogar, havia uma escuta. Havia uma negociação, descongelava, não pode tudo agora, mas pode uma parte. O problema é que agora, esse secretário, que é o André Stone, ele não tem diálogo. Ele não se abre, ele não faz nenhum tipo de negociação. Então é complicado. E o problema da cultura não é um problema especificamente da capital. O Estado está com um orçamento baixíssimo, é 0,1% do orçamento geral, que é de 207 bilhões. O orçamento da União é um roto, o Fundo Nacional não tem recursos. Então a gente está com 0,012% do orçamento da União. Já existe projeção para que em 2018 o orçamento da cultura nacional seja de 140 milhões, o que é um absurdo. Você vê, a capital tem 518 milhões aprovados, né? Sim, aí fica difícil para toda a população como que vai conseguir ter novos programas, sendo que o incentivo dado é cortado, né? Porque cultura não é um produto de mercado. Não dá para você ter determinados segmentos da cultura como um produto de mercado que se viabiliza com o mercado. Não é o que acontece. Precisa ter o apoio estatal, precisa ter o apoio de um poder público para que ela se mantenha. E por quais fatores esse corte prejudica a população? No resultado final, porque se os trabalhadores não produzem novos espetáculos, não conseguem circular com o seu produto, isso não chega na ponta. A gente não tem uma cultura de passar o chapéu como tem em alguns países do mundo, que você, o artista de rua, passa o chapéu e aquilo já resolve, né? Você tem um chapéu riquíssimo. Aqui não tem muita tradição do chapéu. A gente tem artistas de rua que ocupam a Paulista, mas eles não se viabilizam só com isso. Eles precisam vender o produto deles para poder se viabilizar. Se não tem isso, como é que a cultura pode oferecer à população o seu, digamos, produto, né? Aí fica complicado. E a gente costuma valorizar tanto de fora, não é? Sim. Bom, obrigada pela sua presença aqui no Mackenzie hoje, ter dado seu posicionamento sobre o congelamento na verba. Eu que agradeço. Obrigado ao Papo.com e espero ter a possibilidade de voltar. Muito obrigada. O Papo.com fica por aqui e até o próximo programa.